Dr. Bruno Brandão, ele é psiquiatra, e ele fez um post ontem no Instagram falando, né, sobre a participação aqui no programa, e eu tava lá, né, stalkeando, vendo, e eu vi muitos comentários de pessoas falando que alguns não têm medo, mas outros falando que tem, que deixam de voar, deixam de fazer coisas mesmo em função desse medo do avião. Né? Tem tem mais de 100 comentários lá, não vou conseguir ler todos agora, mas enfim, isso mostra assim que é um medo muito presente na nossa população. Doutor Bruno, uma boa tarde para você. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui participando com vocês no programa Interessa. Prazer é todo nosso. Doutor Bruno, falando sobre esse post seu, eu sei que você responde todo mundo, que você lê todos. Então, muita gente, né, tem esse medo e deixa de fazer muitas coisas em função do medo de avião. É uma coisa que a gente fala que é incapacitante, né? Esse é o grande problema do medo de avião. Na verdade, assim, né, como você falou aí dos comentários, que a gente realmente percebe que, assim, as fobias, de um modo geral, tá? E aí seja uma fobia de avião ou qualquer tipo de fobia, porque o mecanismo que está por trás é o mesmo, só muda o objeto. Aquela pessoa que tem um medo de barata e aquela pessoa que tem um medo de avião, o mecanismo que está por trás disso é o mesmo, só mudou o objeto. E, na verdade, as fobias, ela é o transtorno de ansiedade mais comum, ou seja, é o mais prevalente, mas, ao mesmo tempo, é o menos procurado, porque é o transtorno que as pessoas menos vão no consultório buscar um tratamento, porque normalmente elas se organizam, elas organizam a vida delas de forma que elas evitam isso. Você falava dos comentários aí, teve um comentário antes de alguém, eu não lembro qual cidade que era, mas ela falou que praticamente ali é do sul do país ao norte de ônibus, mas jamais faria isso de avião. Falou que era uma viagem de não sei quantas horas, algo que de avião daria 3, 4 horas. Então, assim, esse alvoroço todo em cima desse tema é porque realmente é o transtorno de ansiedade mais prevalente, o mais comum. Um dos transtornos mentais mais comum também. Só perdem para os homens, por exemplo, para uso de substâncias, drogas e álcool, por exemplo. Doutor, eu tenho uma pergunta. O medo de voar, ele tem relação, porque parece que são várias fobias juntos. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de ficar em local fechado, tem gente que tem medo de socializar. Então é tudo isso dentro de um avião. Você acha que isso contribui para que esse medo de voar seja ainda mais prevalente? Olha, contribui, tá? Mas o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, né? Olha só, a gente está falando de medo e fobia. Existe uma diferença enorme entre medo e fobia. Vocês falaram várias vezes aí, eu estava vendo o papo de vocês aí, a questão de ser racional, ser irracional. O que diferencia a fobia para o medo é justamente isso. O medo é algo racional. Ora, eu não vou sair em tal região de madrugada porque eu sei que o índice de violência lá é alto, então existe um risco real, ou pelo menos um risco muito grande de determinado evento adverso acontecer. Olha, eu não vou andar de ônibus naquela companhia porque eu sei que ela não faz muita manutenção, né? Ou seja, o medo seria você fazer uma avaliação de um risco real, tá? E se proteger. A fobia é quando a gente amplifica esse risco. É como se a nossa mente ela fosse uma falha da mente onde a gente vê perigo aonde não tem. Aí você fala assim, poxa, mas morreu, né, Marília Mendonça, uma tragédia noticiada por toda a imprensa, e as pessoas realmente ficam assustadas. Então o perigo existe. Sim, o perigo ele existe, mas o perigo ele é um perigo muito menor do que outros meios de transporte, por exemplo, como o carro. Mas só ter essa informação não é válido. Se fosse assim, bastava a gente ler aqui a estatística, olha, tem X acidentes de carro, tem X acidentes de avião, a probabilidade de você morrer de carro é X e a probabilidade de você morrer de avião é Y, muito menor. Bastava ter essa informação que a gente estava resolvido o problema. Qual é o perigo de você encontrar, por exemplo, uma barata na sua cozinha? É algo nojento, mas qual é o perigo a ponto de fazer uma pessoa desmaiar, por exemplo? Né? Ou seja, é uma interpretação errada
da situação, não é algo lógico. A lógica seria eu colocar matemática e falar, olha, X, a probabilidade de você morrer de avião é X, a probabilidade de você morrer de carro é Y. E fazer uma análise racional e tomar sua decisão baseado nessa razão. Isso seria você pensando assim, eu vou avaliar os riscos, se o risco for alto, eu tenho medo, se o risco for baixo, eu não tenho medo ali, vale a pena correr esse risco, porque o risco é baixo. Dentro de um contexto de medo normal. Oi. Doutor Bruno, o senhor separou muito bem aí medo e fobia, né? Como é que a gente trata, então? Por exemplo, as pessoas costumam falar muito que a gente precisa enfrentar o medo para perdê-lo. E no caso da fobia, que é mais complexa, como lidar com ela? E o pânico? Vou aproveitar para meter o pânico no meio. Ótimo, perfeito e excelente a sua pergunta. Sim, a gente tem que enfrentar. Porém, né, a gente sabe que a evitação ela é um fator que piora, que agrava o prognóstico, ou seja, que agrava o quadro. Então, um paciente que tem 10 anos que ele evita um avião, tratar esse paciente vai ser mais difícil de um paciente que desenvolveu uma fobia essa semana, por exemplo, por conta dessa tragédia. Se essa pessoa começa a evitar, isso gera um problema. Tanto que as companhias aéreas, olha que interessante isso. Imagina se você é um piloto de uma companhia aérea e por acaso você passou aí uma turbulência, um voo meio traumático. E esse piloto já está em vista de entrar de férias, por exemplo, né? A companhia paga para ele algumas horas extras, ele não entra de férias, ele faz mais alguns voos no sentido de evitar que isso se transforme, por exemplo, num trauma, né? Ou seja, a evitação, ela agrava o trauma. Então, assim, as pessoas, por exemplo, que agora desenvolveram um trauma por conta desse voo, né? Seja piloto, seja passageiro, seja qual for a relação que essa pessoa tem com o avião. Se ela entra num ciclo agora só de evitação, isso ao longo dos anos tende a agravar. Ou seja, a gente não deve evitar. Esse é um ponto. Ah, tá, mas só de eu imaginar dentro de um avião, eu já começo a passar mal. Então, como que o tratamento disso é feito? É o que a gente chama de dessensibilização sistemática. Esse paciente, ele começa a ser exposto ao avião de uma forma, uma exposição que seja mais tranquila para uma exposição mais tensa. Por exemplo, o paciente começa vendo, por exemplo, uma foto de um avião. Aí ele começa a desencadear sintomas de ansiedade. Aí com essa foto, você faz técnicas de relaxamento nesse paciente, por exemplo, relaxamento muscular e respiração, onde que essa foto já não desencadeia tantos sintomas ansiosos mais. Depois da foto, ele começa a ver, por exemplo, um vídeo de avião. Depois ele entra dentro do avião, mas não voa. E todos esses passos, passo a passo, você vai fazendo, associando técnicas de relaxamento. Então a gente chama disso o quê? De uma exposição gradual, sempre do mais leve, ou seja, vê uma foto, depois um vídeo, depois vai no aeroporto e vê alguns aviões, e aí os sintomas de ansiedade, eles começam a vir, mas você controla isso através de técnicas de relaxamento, por exemplo, ou muitas vezes técnicas até medicamentosas. Mas lembrando que o tratamento das fobias não é com medicamento. O medicamento ele pode ser uma ferramenta que a gente usa dentro desse contexto para a pessoa relaxar. E, eventualmente, aquelas pessoas... Eu tenho paciente, por exemplo, que faz voo de forma esporádica. Olha, eu viajo uma vez por ano só, não quero tratar isso, vivo bem assim, mas quando eu faço essa viagem, eu tomo medicamento para relaxar. É uma escolha também, é uma opção. A gente tem que avaliar muito mais o grau de prejuízo que essa fobia impacta na vida do sujeito. Uma pessoa que não vai viajar nunca de avião... Oi... E quando, por exemplo, eu vou aproveitar aqui para te interromper, mas te perguntar o seguinte, tem como, por exemplo, ficar levando isso daí em alguns casos, né? Porque é uma coisa que você não faz constantemente, como, por exemplo, o medo do avião. E aí, quando você precisa, você pode ali tomar um remedinho indicado pelo médico, é óbvio, mas tentar uma outra alternativa. Mas até que ponto ficar protelando, talvez, o tratamento certo ou uma coisa mais eficaz contra esse medo, contra essa fobia, até que ponto isso pode ser bom ou pode ser prejudicial? Olha, eu acho que bom nunca vai ser bom. Você fala, olha, isso é algo bom. Mas a gente tem que avaliar qual é o impacto que isso tem
na vida daquele sujeito. Imagina, uma pessoa que tem uma fobia de avião, se ela trabalha, por exemplo, no aeroporto, pensa aí, uma aeromoça, ou mesmo uma pessoa que trabalha no aeroporto, que depende daquilo ali, convive com aquilo ali, ou uma pessoa que precisa viajar muito, um executivo, ou cantoras, artistas agora, que por conta disso aí, que começa a desenvolver uma fobia, poxa, se ela desenvolver uma fobia muito grave em cima disso, vai atrapalhar a vida dessa pessoa toda. Agora imagina uma pessoa que fala, olha, eu não gosto de avião, não quero voar de avião, não pretendo viajar, eu gosto aqui, moro aqui na roça e tudo mais, não tenho tanto interesse nisso, não tem problema. A gente tem que avaliar muito mais, né, o prejuízo que isso gera para a pessoa ao longo da vida do que o comportamento em si. Tratar a fobia nunca vai ser ruim, mas vai despender um tempo e vai despender uma energia. Se a pessoa acha que vale a pena tratar isso, ótimo. Se a pessoa depende muito do objeto que ela tem essa fobia, se a evitação disso vai gerar um grave prejuízo na vida dessa pessoa, é sempre interessante fazer um tratamento adequado. Doutor Bruno, por mim a gente ficava aqui conversando até mais tarde, queria te contar meu medo, eu não sei se você ouviu, né? Tudo que eu passei com medo de avião, mas infelizmente nosso tempo acabou, numa próxima oportunidade eu conto pra você. Mas muito obrigada por mais essa participação. Gente, quem quiser seguir o doutor Bruno, @Bruno Psiquiatra, não é? Isso aí, @Bruno Psiquiatra lá no Instagram. Muito bem, obrigada. Já tô então. seguindo. Já tô seguindo. Já tô comecei. aqui, gente. Vai lá, vocês vão ser mais um, que é quase 500 mil seguidores. Só parabéns. E é muito lá. Obrigada. E é muita informação bacana, gente, que é bom a gente ter no nosso dia a dia, né? Pra gente até se descobrir. Nós vamos pro intervalo rapidamente. Voltamos daqui a pouco.